E aí, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais um programa falando de Espiritismo. É um prazer estar com vocês novamente. Este programa vai ao ar toda terça-feira, às 20h30, fica gravado no YouTube, no Facebook. Vocês podem acessar pelos links aí abaixo. E ao vivo na rádio, só copiar o link que está aí, colocar lá no Google e vocês acessam pela rádio. Nós sempre abordamos aqui as questões espirituais, sobre a vida, sobre o momento que nós estamos vivendo, e os temas vão se alternando, mas algumas mensagens elas permanecem praticamente em todos os assuntos que abordamos. O foco, o ponto principal é a nossa necessidade de espiritualização, de entendimento do nosso papel na vida, do momento que o planeta está passando, o porquê nós estamos aqui e, sobretudo, entendermos que houve um planejamento para a nossa estadia aqui durante um tempo, para a nossa reencarnação. O momento é muito sério, é muito importante, mas é muito bom para todos nós. Então, o tema vai ser o juízo final, a transição planetária, abordando um assunto que está lá no finalzinho, no último capítulo da Gênese, Sinais dos Tempos. Nós estamos sempre retornando nesse assunto e eu queria deixar uma mensagem para todos de bastante otimismo com relação à nossa existência, ao momento que nós estamos vivendo e à grande mudança que está acontecendo no planeta. Um planeta como a Terra, um mundo habitado, tem uma direção. Tenhamos isso em mente. Nós não estamos largados aqui, a vida não se dá apenas nesse plano onde nós estamos. Vocês já sabem disso. Dizem os espíritos, em toda essa codificação, essa manifestação mediúnica, desde os tempos de Kardec, dizem eles que Jesus, esse espírito que conhecemos como Jesus, Yeshua, ele é o grande dirigente desse planeta. E é ele que está dirigindo a transição planetária. Ou seja, desde os tempos de Jesus aqui, ele cuida da Terra, mas cuida inclusive antes da vinda dele. Quando a Terra estava em formação, Jesus já era o grande modelador desse mundo. É impressionante, é incrível nós imaginarmos um espírito, um ser como nós, muito mais evoluído, mas é incrível imaginar que esse ser possa ter a capacidade de ajudar a formar um planeta. Ou seja, nós temos na nossa cultura a ideia de Deus, uma inteligência suprema, que não é uma pessoa, é uma realidade, a existência dessa inteligência suprema. Mas, vamos dizer assim, Deus não faz as coisas sozinho. Ele utiliza seus filhos, que já atingiram um estágio evolutivo, para participarem da obra da criação. Jesus não é o único, existe uma coletividade de espíritos puros, como Jesus. E aqui vamos dizer que na nossa galáxia, no nosso sistema solar, esses espíritos se reúnem para decidir os acontecimentos dos mundos e eles planejam a vida desses mundos. Todo o processo de desenvolvimento de um planeta como a Terra foi pensado. Agora, Jesus também não trabalha sozinho. Ele tem um grupo espiritual, uma equipe de espíritos muito desenvolvidos que vão trabalhando nesse mundo, como se fosse um grande laboratório. Isso está muito bem descrito na obra Evolução em Dois Mundos. E na literatura espírita está, assim, em vários pontos de obras mediúnicas, essa interferência da espiritualidade nas coisas da Terra. Existe uma obra, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, onde é descrita a interferência de Jesus e de Ismael, mentor espiritual do Brasil,
na história do próprio Brasil, até que chega a República. E aí eles deixam o país seguir o seu rumo a partir da proclamação da República. Então, tudo que acontece no Brasil, tudo que acontece no nosso mundo, nós somos responsáveis. Porque uma coisa não foi planejada, as nossas decisões. O nosso livre-arbítrio, ele vale. Mas certas decisões sobre o destino do planeta, isso daí está definido. E uma das coisas que está definida é esse processo de transição, esse fim dos tempos, tempos de dor, de ignorância. O nosso momento é um momento da encarnação de muitos espíritos violentos que estavam nesse orbe e que vieram de outros orbes. Então, o momento da Terra é turbulento. Isso estava previsto. Pode parecer que tudo saiu do controle. Não saiu, não. Tudo previsto. Agora, para quem tem um pouquinho mais de equilíbrio, já desenvolveu sentimentos, é muito difícil viver num momento do mundo como esse que nós estamos vivendo. Mas se nós pensarmos no passado, na Idade Média, Inquisição, se nós pensarmos nos grandes líderes que fizeram guerras, um Gengis Khan e outros assim, nós vamos perceber que a Terra sempre passou por dor. Foi sempre algo turbulento a existência do ser humano na Terra. Mas agora, com os sentimentos mais depurados, esse grupo que já fez algum progresso sente muito. Sente a dor causada pelos que ainda persistem no mal e tem um sonho de uma existência que parece que está aqui pertinho de nós, de um mundo sem violência, sem dor. Isso faz parte daquilo que nós trazemos no nosso inconsciente, porque quando nós planejamos a nossa reencarnação, nós sabíamos que o mundo ia passar por essa fase turbulenta. Então vamos falar um pouquinho sobre isso e sobre a nossa necessidade de termos força, termos fé, vocês se verem como seres espirituais, não entrarem nesse grande equívoco de achar que a vida é do berço até o túmulo. Não façam isso. Acho que ninguém que está me assistindo agora pensa assim, se já tem algum conhecimento da doutrina espírita. Então, primeiro ponto, nós temos agora, no momento do planeta, reencarnação em massa de espíritos muito comprometidos com o mal, espíritos muito resistentes a evoluir. Na verdade, a Terra entrou numa nova fase desde a Revolução Francesa. E muitos espíritos endividados têm reencarnado. No século XX, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e diversas outras guerras. E hoje o que a gente vê é quase como uma loucura coletiva, um processo obsessivo coletivo. Isso está acontecendo. Porque na Terra, os planos inferiores, eles têm muito contato com o nosso plano físico. Então, muitos espíritos que sabem que é a última chance que eles têm, eles resistem até reencarnar. Muitos estão sendo separados. E eles influenciam nos que estão na superfície, nos que estão encarnados. E aí a gente vê certos comportamentos bizarros, rejeição de Deus, da fé, os vícios, o tráfico de drogas tomando conta dos grandes centros, das grandes cidades. Isso no Brasil é uma tragédia. Guerras que continuam, rumores de guerra, o mal campeando na Terra. E aí você tem essa ação de muitos violentos, muito desequilibrados, influenciando na nossa vida. E muitos deles estão no poder, estão na política, não só no Brasil, mas em outros países. Então, é um momento muito delicado e muito difícil para nós. Daí, mais do que nunca, prece, evangelho no lar, conexão com a espiritualidade, não se deixar levar por tudo que a gente tem de informação, ser mais seletivo naquilo que a gente assiste, naquilo que nós ouvimos.
tudo isso já estava previsto, o que nós estamos vivendo, desde os tempos de Jesus, previsto por ele, por Jesus. E quando Jesus envia o Consolador, no século XIX, esses espíritos que batem na porta para nos trazer o Evangelho com a visão espiritual, e para isso eles precisaram ensinar o que é a vida espiritual. Daí o Livro dos Espíritos, uma primeira, vamos dizer assim, uma primeira conversa com a espiritualidade sobre o que é a vida espiritual. É o Livro dos Espíritos. Depois vem o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Evangelho de Jesus, com a explicação desses mesmos espíritos, daquilo que Jesus quis dizer. O Evangelho segundo o Espiritismo é mais ou menos assim. Jesus falou isso, e o pensamento dele é este. Daí vem vários espíritos falando sobre como Jesus vê aquele determinado assunto. Há muitas moradas na casa de meu Pai. O que Jesus quis dizer com isso? Aí vem os espíritos nos explicando. Então nós temos um tesouro, que é o pensamento de Jesus através dos seus trabalhadores. Na Gênesis, no último capítulo, no item 6, é dito assim: nesses tempos da transição, não vai haver uma mudança, não se trata apenas de uma mudança parcial, não é uma mudança parcial, é de uma renovação limitada a certa região ou a um povo, a uma raça. Trata-se de um movimento universal, a operar-se no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a estabelecer-se, e os homens que mais opostos lhe são, para ela trabalham a seu mau grado. Quer dizer, não se trata de uma mudança parcial de uma região, de um povo, é uma mudança global. É o que a gente vê no mundo. E aí vem a ciência caminhando junto com a humanidade, e vamos dizer, esses regimes ditatoriais, esses países mais fechados, encontram na própria ciência, no progresso da comunicação, um adversário. A internet passa a ser um adversário, porque o pensamento se externa livremente. Cada pessoa com celular pode ser um grande influenciador de outras pessoas. Então, antes a informação ficava restrita e era controlada. E agora, com a internet, com todos esses recursos que nós temos, a informação está disseminada. E o que tentam fazer? Calar esses grupos, né? É o que certos regimes tentam fazer. Então, é um momento de muita turbulência e de choque, onde até a tecnologia tem um papel muito importante. E vai ser a ciência que vai revelar o mundo espiritual. Isso está previsto também. Vai surgir uma nova espécie de TV, disse o Chico Xavier, que vai captar sinais estranhos, e quando eles se derem conta, aqueles sinais, aquelas informações estão vindo do chamado mundo espiritual. Gente, tudo é energia, tudo é vibração. No Brasil, nós temos uma pessoa, e um dia ainda vou gravar algo específico sobre isso, e eu queria falar até como uma homenagem a ela, Sônia Rinaldi. Ela é uma grande pesquisadora da transcomunicação instrumental. Então, ela foi desenvolvendo métodos para a comunicação com os espíritos através de aparelhos, através de tecnologia. E isso está acontecendo. Ela tem vários trabalhos publicados, é conhecida no exterior e já deixou vários seguidores aí que estão fazendo a mesma coisa. Então, já existem fotos, gravações do mundo espiritual para cá. E isso é uma tendência para o futuro. Quando a Terra for um mundo regenerado, nós teremos esse processo de comunicação mais desenvolvido. Imaginem a consequência disso no mundo, se amanhã, comprovadamente, nós estamos nos comunicando com a vida espiritual. Imagina você ver um ente querido partir e logo depois você se comunicar com ele, vê-lo através de uma tela. Será que isso não é um vislumbre do mundo de regeneração?
Vocês perceberam que essa questão da dor, da separação, que é momentânea, nós sabemos disso, mas a não ser através dos médios, nós não temos como nos comunicar. Imagine se comunicar por um aparelho. Isso parece incrível no momento, não é? Mas já está acontecendo, de forma bem embrionária. Eu acredito que a Sônia Rinaldi, ela está passando por um processo parecido com o que Kardec passou. Primeiro, as comunicações naquelas pranchetas, teve todo um desenvolvimento até chegar à psicografia e à psicofonia. Isso está no Livro dos Médiuns, é muito interessante. A história de como Kardec foi pesquisando a mediunidade e como a espiritualidade, de certa forma, fez com que ele explorasse todas as possibilidades. Até a fala dos espíritos através dos médiuns e a psicografia. Os espíritos revelaram também que seria nas entranhas da humanidade, dentro de nós, que se daria os grandes conflitos, o grande processo de mudança da humanidade. E muitos de nós sentimos uma certa ansiedade. Alguém aí sente uma ansiedade, um certo nervosismo, um certo descontentamento, às vezes uma tristeza, uma tristeza, sobretudo, pela incapacidade que a gente sente de mudar as coisas, de ver tanta maldade, de ver tanta crueldade, tanto egoísmo, tanta sede de poder, e isso nos dói o coração. Ver injustiças. Então, nós vivemos uma luta interna e só temos um caminho: fazer o bem aos que estão mais próximos a nós. E outro caminho, nos equilibrarmos. Então, nós estamos vivendo tempos de muita informação, muita agressão externa, e também estão aflorando de nós aqueles monstrinhos que nós trazemos do passado. Nós começamos a contestar mais os nossos atos, nossos pensamentos. A nossa insatisfação é maior. Então, isso cria um abalo íntimo. Muitas pessoas entram num processo depressivo. Existem vários fatores para isso, inclusive orgânicos, né? Mas muitas vezes o espírito, ele não consegue conviver com o momento que ele está passando. Então, pessoal, é nas entranhas da humanidade que vai se dar a grande transição. Eu vou ler aqui um trechinho do item 7, eu sempre leio esse item, do capítulo 18 da Gênesis, Sinais dos Tempos, a Geração Nova. Olha, Kardec já fala de uma nova geração que viria. Então é o seguinte, o item 7 do capítulo 18. Mas uma mudança tão radical como a que se está elaborando não pode realizar-se sem comoções. Há, inevitavelmente, luta de ideias. Isso é muito interessante, não é isso que está acontecendo no mundo? Desde o século XX, ideias, grupos políticos, de esquerda, direita, isso, aquilo, choque de ideias. Desse conflito, forçosamente se originarão passageiras perturbações, até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais foram consequência do estado de formação da Terra. Hoje, não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. Não é isso que nós estamos assistindo? Esse choque de ideias, tudo estremecendo, países, luta de blocos querendo domínio dentro de certos países, grupos brigando pelo poder. Isso sempre existiu, mas as ideias, os objetivos desses grupos estão um pouquinho diferentes. Uma coisa que a gente pode perceber que não é nada boa é o afastamento de Deus. No Ocidente, grupos atacando Jesus. Caramba, atacar o amor, atacar o perdão, atacar a caridade, não faz sentido, não é? Existe um desequilíbrio emocional de muitas pessoas, um desequilíbrio sexual, uma sexualidade exacerbada,
ideias suicidas, pessoas que estão se cortando, pessoas que estão insatisfeitas com tudo e perdidas na vida, uma dificuldade do ser humano se identificar com ele mesmo, ele se conhecer, e aí você vê loucuras, pessoas que se identificam como animais. Isso é uma tristeza. Existem casos que devem ser brincadeira, mas tem outros que não são. Pessoas até que se deformam o rosto para ficar parecida com um cachorro, com um cavalo. Que coisa é essa, né? Então isso é óbvio que é um desvio emocional da pessoa, a gente respeita, mas é um desvio e um distúrbio emocional. A gente vê muita injustiça, coisas que não víamos há muito tempo, que achamos que era só no tempo das guerras, mas não. Em tempos de paz existe uma guerra silenciosa e muita injustiça, muita violência. A violência não é a violência apenas do assaltante, é a violência de próprios grupos organizados que estão dentro dos governos, é uma violência dentro dos nossos lares, através de programas, de mensagens muito negativas. O resultado é que a gente vê uma aparente estagnação até no campo das artes, da música, das relações humanas, inversão de valores, o certo vira o errado vira certo. Essa crise imigratória que existe no mundo, a Europa invadida por outros povos, países perdendo a sua identidade, isso vai mudar muito, a Europa vai mudar muito nas próximas décadas, já está mudando. Religiões usadas para dominação, para enriquecimento, queda na qualidade de vida. No Brasil a gente sente muito isso, o brasileiro sofre, vai às ruas, tem medo, no Rio de Janeiro a gente não pode ir em qualquer lugar, a qualquer hora, não temos liberdade, e um aumento da incredulidade das pessoas. Tá? Então a não aceitação da reencarnação, a busca de fugas, a busca por coisas fúteis, isso tem dominado uma parte da sociedade. São mentes incapazes de um pensamento mais profundo, dificuldade de concentração, de focar em objetivos nobres, em coisas superiores. Algumas pessoas com muita preguiça para encarar dificuldades, desafios da vida. Muita gente jovem, forte, dependente dos pais. Tudo bem, existem os casos daqueles que estão buscando e precisam do apoio dos pais. Não é isso que eu estou falando. Estou falando daqueles que pensam, têm como projeto de vida ficar vivendo às custas dos pais, sem se esforçarem. Querem tudo para eles. Existe muita gente assim. Não quer estudar, não quer trabalhar, mas quer curtir as coisas boas. Procuram desculpas, fugas, estão sempre inconformados, muito materialismo, baixa espiritualidade, baixíssima espiritualidade e muita resistência em mudarem a si próprios. Muita dificuldade do autoconhecimento. Isso acontece no Brasil e no mundo. Principalmente no Ocidente, isso está muito sério. Um mundo de regeneração é formado por espíritos regenerados pelas virtudes e pelo amor. É óbvio que essas pessoas que têm esse tipo de comportamento vão ter muita dificuldade de continuar vivendo na Terra, no mundo de regeneração. Então, eles vão precisar de lições um pouco mais duras para despertarem. Então, você tem, assim, grupos, pessoas voltadas ao bem e buscando a espiritualidade, pessoas muito voltadas ao mal e antagônicas, destruindo a vida das outras, se aproveitando dos mais fracos, em vários campos da sociedade. E você tem um grupo enorme de pessoas mais ou menos indiferentes e de pessoas totalmente afastadas de valores superiores, não sendo pessoas essencialmente mais. Elas fazem o mal a elas mesmas, mas muito dependentes, muito fracas emocionalmente. E esse grupo ainda é, de certa forma, a maioria.
infelizmente, eles vão ter que aprender pela dor. A transição planetária, ela se dá nos dois planos, no físico e no espiritual. Não pensem que a transição é apenas no plano físico. No plano espiritual, nós temos resgates em massa de espíritos que estão nos umbrais. Eu vou citar mais uma vez o caso aqui de um espírito, Isabel de Aragão, que faz um trabalho belíssimo, mergulhando com a sua equipe nos umbrais e resgatando os espíritos que já têm um grau de arrependimento. É um espírito que ela foi uma rainha na Terra, mas a história dela é completamente diferente da maioria das outras rainhas, né? Era extremamente caridosa, preocupada com o povo, e ao desencarnar, ela mostra a sua elevação espiritual, porque ela continua fazendo esse trabalho na espiritualidade. E é uma grande trabalhadora de Jesus, Isabel de Aragão, Santa Isabel. Nós temos também muitas reencarnações compulsórias, o que explica esses espíritos revoltados aqui na Terra, e nós temos um desvirtuamento das mensagens daquele que é o governador do planeta, de Jesus. E Jesus, num certo momento, no Evangelho, deixa registrado uma passagem onde ele fala que nesse fim dos tempos a caridade, o amor de muitos, iria esfriar. Essa passagem é a seguinte, que está em Mateus capítulo 25. Respondeu-lhe Jesus: cuidai que ninguém vos seduza. Olha os alertas de Jesus. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu e Cristo, o Cristo, e seduzirão a muitos. Ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Atenção, que isso não vos perturbe, porque é preciso que isso aconteça, mas ainda não será o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e grandes desgraças em diversos lugares. Tudo isto será apenas o início das dores. Então sereis entregues aos tormentos, matar-vos-ão e sereis por minha causa objeto de ódio para todas as nações. Muitos sucumbirão, trair-se-ão mutuamente e mutuamente se odiarão. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e seduzirão a muitos. E ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então Jesus está falando de coisas aqui que têm acontecido. No século XX, agora no século XXI, guerras, rumores de guerras, muitos falando em nome dele, muitos que se intitulam missionários na TV, arrecadando montanhas de dinheiro em nome de Jesus, muita agressão mútua entre nações, dentro de famílias, separações, por vários motivos, por ideologias, por política. Tudo isso é esse momento onde o amor de muitos se esfriará, a caridade de muitos se esfriará. Então é um momento que a turbulência vai se dar nas entranhas da humanidade, nas entranhas das famílias, dentro das famílias. Separações por política é um exemplo. Então, o projeto do Cristo, nessa transição, prevê esse choque de ideias, essa turbulência. E essa transição engloba espíritos de vários orbes, porque você tem a saída de muitos espíritos da Terra, que não podem continuar na Terra, e a vinda de espíritos mais evoluídos, espíritos que vêm ensinar e que vão reencarnar para isso em missão. Jesus não está sozinho nesse trabalho. Ele conta com um grande grupo de espíritos, alguns desencarnados e outros encarnados, para manter viva a mensagem dele e para sensibilizar os corações, sobretudo através do exemplo. E aí eu vou falar já do papel do MAP nesse processo, porque o MAP, não tenham dúvidas, é um projeto do Cristo. Essa instituição não existe por um acaso. Dentro dessa equipe de Jesus, nós podemos citar o Dr. Bezerra de Menezes, o próprio Fabiano de Cristo, Francisco de Assis e muitos outros. E no Oriente também, muitos espíritos missionários.
Cada um de nós pode fazer a diferença. É o grande ponto. Todos vocês, eu e vocês, estamos em prova dentro desse choque, desse momento turbulento. Talvez seja a nossa prova final, para nós podermos viver num planeta de espíritos regenerados. Porque se nós persistirmos até o fim no bem, conforme diz Jesus nos falou para fazermos, nós estaremos provando a nós mesmos que nós nos regeneramos, que nós já temos um certo nível de equilíbrio para suportar as pressões externas e as pressões internas, que a nossa própria autoanálise, autoconhecimento nos leva um choque interno, no sentido de eu reconhecer certos erros e eu me perdoar, porque é muito importante que nós nos perdoemos. Alguns de vocês foram preparados na vida espiritual, não tenham dúvidas. E dentro da família de vocês, do círculo de amizade de vocês, vocês podem fazer a diferença. Essa transição planetária ela é um degradê, ela é gradual. Não é um dia a Terra estava assim e no dia seguinte está diferente. Não é. Ela vai acontecendo aos poucos. E nós temos, desde a Revolução Francesa, eu vou ler um trechinho aqui para vocês da Gênesis, como essa transição vem acontecendo. Certamente a humanidade se transforma como já se transformou em outras épocas. E cada transformação é marcada por uma crise. Cada transformação é marcada por uma crise, que é para o gênero humano o que são as crises de crescimento para os indivíduos. Crises frequentemente penosas, dolorosas, que com elas arrastam as gerações e as instituições, mas sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. A humanidade terrestre, chegada a um desses períodos de crescimento, está totalmente, já há quase um século, isso foi escrito na metade do século XIX. Se você regredir um século, é mais ou menos na época da Revolução Francesa, que foi de 1789 a 1799. É uma década de mudanças na França que influenciaram o mundo. Então a humanidade está totalmente há quase um século no trabalho de transformação. É por isso que ela se agita de todos os lados, presa de uma espécie de febre e como que movida por uma força invisível, até que retorne seu assento sobre novas bases. A humanidade vai ter novas referências no futuro. Quem a ver, então, a encontrará bem mudada em seus costumes, seu caráter, suas leis, suas crenças, numa palavra, em todo o seu estado social. Uma coisa que vos parecerá estranha, mas que nem por isso deixa de ser rigorosa verdade, é que o mundo dos espíritos que vos rodeia sofre o contragolpe de todas essas comoções. Quem lembra do filme Nosso Lar, quando teve a Segunda Guerra Mundial, teve um alarme lá na colônia Nosso Lar, uma outra colônia em contato, e todos se mobilizaram na colônia Nosso Lar para receber inúmeros espíritos que iam desencarnar nos bombardeios, desencarnes em massa. Vocês lembram disso? Isso está na obra e está muito bem retratado no filme. Então é o que ele falou, as comoções do lado de cá afetam o lado de lá, como o lado de lá afeta o lado de cá. Nós somos uma grande comunidade de espíritos, alguns presos à carne e outros fora da carne. E a Terra é como uma escola, é um hospital, né? E do jeito que ela está, mais se parece com um hospício. Mas é um grande hospital, uma escola de almas. E Jesus é o grande médico de almas, é o grande dirigente desse planeta, onde muitos espíritos ainda continuam doentes. E essa transição é aquele momento previsto por ele da separação desses espíritos muito doentes. Tá? Jesus, no determinado momento, falou dessa mudança, dessa separação de forma muito clara. Eu já vou passar um vídeo que eu já passei muitas vezes. Me permitam repetir esse vídeo, dessa vez eu até editei algumas palavras lá, onde Jesus vai usar um linguajar simbólico
usar palavras duras para os que vão ser separados, vão ser exilados. Ele fala de forma quase que poética, né? Fala dos que colaboraram na obra da regeneração, né? Dos que, após inúmeras reencarnações, não aprenderam a lei de amor, são incapazes de estender a mão para o outro. E ele vai usar um linguajar das ovelhas, que são mansas no seu rebanho, que vão ficar à sua direita. São os mansos e pacíficos, pois herdarão a terra, né? Então, os que continuarem com o coração endurecido vão precisar de lições mais duras. Por isso, vão ser lançados em mundos inferiores. E Jesus usa um linguajar duro, que vão ser lançados nas trevas, como se fosse no inferno, mas é um inferno que eles mesmos criaram, né? Então, assistam esse vídeo, que eu já passei outras vezes, e voltamos já já para continuar e poder encerrar. Até lá. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Entenderam a mensagem toda espiritual de Jesus? Como que ele poderia explicar naquela época para aquele povo sobre uma separação espiritual que envolveria espíritos exilados de um planeta para outro? Não se tinha a menor ideia disso da vida do universo. Mas ele fala, usando um linguajar simbólico. Mas hoje, com o nosso entendimento, nós assistimos a essa fala e entendemos a profundidade dela. Daí a colaboração do Espiritismo. Quando fala dos vários mundos, o mundo primitivo, prova de expiação, regeneração, ditosos, celestes, o progresso do espírito, o exílio, os exilados de capela, tudo isso, Adão e Eva, que simbolizam
a separação espiritual, então nós temos hoje os novos Adãos e Evas sendo expulsos do paraíso em que a terra vai se transformar. São esses que Jesus se refere, daqueles que tive sede, não me deste beber, tive fome, não me deste comer, e os que praticaram mal, né? Então, o juízo final, segundo Jesus, é esse período do fim dos tempos que os Espíritos falam, é agora, é esse momento que a gente está vivendo. E no item 63 do capítulo 17, Previsões do Evangelho, eu vou dar uma lida aqui, como isso está na Gênese, e é importante. Tendo que reinar na terra o bem, necessário sejam dela excluídos os espíritos endurecidos no mal e que possam acarretar-lhe perturbações. Deus permitiu que eles aí permanecessem o tempo de que precisavam para se melhorarem. Mas, chegado o momento em que, pelo progresso moral de seus habitantes, o globo terráqueo tem de ascender na hierarquia dos mundos, interdito será ele como morada a encarnados e desencarnados, que não hajam aproveitado os ensinamentos que uns e outros se achavam em condições de aí receber. Serão exilados para mundos inferiores, como foram outrora para a terra os da raça adâmica, vindo substituí-los espíritos melhores. Essa separação a que Jesus presidirá é que se acha figurada por essas palavras sobre o juízo final. Os bons passarão à minha direita e os maus à minha esquerda. Então, se não houver essa separação espiritual dos muito desequilibrados, o progresso dos demais fica prejudicado, comprometido. O progresso do planeta fica comprometido. Existe um planejamento para o planeta. E esse vai e vem de espírito, de migrações e imigrações de mundos e para outros, isso é constante, é normal no universo. Então, esses espíritos muito violentos, muito resistentes, vão precisar de outras lições. E qual é o papel do MAP, para encerrar? Primeiro, o MAP é um projeto de Jesus, totalmente inserido nessa transição. Muitos mensageiros foram preparados lá na espiritualidade, alguns até de nosso lar, para trabalharem na Terra, nas casas espíritas, e o MAP é uma delas. Então, tem muita gente que foi preparada, dirigentes e outros. O MAP busca despertar consciências nos trabalhos, nos tratamentos, nos polos do MAP. A gente busca isso, despertar consciências, fazer com que cada pessoa que vá lá seja participante do seu processo de cura, de autocura, acolher os sofredores, inclusive o foco do MAP é muito nas comunidades carentes, ir até os mais vulneráveis, aos moradores de rua. Não é apenas uma quentinha que se leva na rua, a espiritualidade está junto, tem a palavra daquele que leva a quentinha, às vezes um abraço, um atendimento, um remédio, né? Atender as comunidades, já falei, e é isso aí, é um movimento de amor ao próximo. Amar e servir é o lema do MAP. Então, é todo um movimento espiritual, onde a espiritualidade ligada à casa, ao MAP, trabalha junto com os encarnados. Principal objetivo, os trabalhadores se modificarem. E na sua modificação, nesse projeto de autoconhecimento e de mudança, está estender a mão para o outro. Fora da caridade não há salvação. Movimento de amor ao próximo, caridade. Então, meus amigos, eu queria abordar de novo esse tema sobre o momento que a gente está vivendo, que vocês tenham bastante força. Confio em vocês. Quem estiver mais cansadinho aí, busque forças, busque na fé. Os que estiverem próximo do MAP, vão lá no MAP, vão se energizar, vão modificar a nossa mente. Busquem boas leituras, prece, evangelho no lar, a receita é sempre a mesma. Cuidem do corpo, deem uma caminhada, tomem um sol, arrumem um tempo para vocês, meditação, tirem a mente dos problemas durante um tempo, busquem se entenderem, se verem como seres espirituais, filhos de Deus.
Vejam a família, os amigos, com outro olhar, como vocês estão inseridos nesse contexto, se eles não têm queixa de vocês, se vocês realmente fazem o melhor. E caso identifiquem erros, se perdoem. É fundamental nessa encarnação a gente não levar para o lado de lá sentimento de culpa. Não leve sentimento de culpa. Não deixem para amanhã aquilo que vocês podem fazer hoje. A transformação moral, a transformação pelo amor é urgente. É isso que nós viemos fazer aqui. Tá bom? E eu vou encerrar então, agradecendo muito a atenção de vocês. Que Jesus abençoe a todos vocês, os seus lares, familiares. Tenham força, tenham fé. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.